nós abrir rapidamente, eu vou fazer em dois momentos. A início eu vou fazer uma introdução, depois nós vamos entrar de fato nas escrituras, né? Para abrir comigo em Juízes capítulo 17, versículo 6. Sabemos que a palavra de Deus, Juízes capítulo 17, versículo 6. Como o pastor Michael ele orou ali, né? A palavra de Deus é apta, ela é proveitosa para nos corrigir, para nos ensinar, né? Nos redarguir, nos corrigir, né? É 17,6, né? 17,6. Isso aí. Acho que é bom tu encostar do lado dele para ler junto, para botar na mesa. Muito importante a palavra de Deus, porque ela é os termos, né? Como Deus é o nosso Criador, os termos, nós somos homens, né? E conforme diz a Bíblia, homens, né? Deus criou o homem macho, tem uma razão de ser, criou a mulher fêmea, tem uma razão de ser isso. Quando a Bíblia começou a mexer nesses termos, o Michael, que gosta bastante de tradução, que a coisa começou a dar errado. Tiraram lá o macho, fêmea, né? Começou a mexer na masculinidade, na feminilidade, então a gravidade disso, né? A própria Bíblia começou a ser alterada aos poucos, mas essa Bíblia que nós utilizamos aqui é uma Bíblia fiel aos originais, né? Que mantém ainda, né, aquilo que foi escrito no hebraico, no grego. Então, os termos do que é ser um homem, nós vamos ver essa noite, né? Está na Bíblia. Por quê? Porque o nosso Criador, ele tem os termos, né? Como é um homem? Será que conforme eu penso, conforme a minha geração pensa, que nós temos algumas gerações, né? Pelo menos umas 3 aqui. Conforme a cultura diz, conforme a história da humanidade diz, né? Os antropólogos, a psicanálise, quem diz o que é um homem? Ninguém tem autoridade para dizer. A Bíblia tem. Deus tem. Então, os termos do que é um homem, de quem é o homem, somente a palavra de Deus tem. Aí cai por terra o que eu penso, cai por terra a minha ideia, minha opinião. Falo isso com respeito, né? Aqui tem homens mais velhos do que eu, mas aqui pouco vai interessar a experiência de cada um, tá? Aqui vai importar somente o que Deus diz. Então, é o que Deus falou, o que Deus disse e continua dizendo sobre isso. É ser homem, vai ser levado em conta aqui essa noite, não opiniões pessoais, né? Então, os termos são de Deus. É isso que a gente vai estar lendo, mas aqui nós vamos começar lendo algo assim meio trágico. Eu vou explicar porque eu vou fazer uma introdução antes de entrar de fato na mensagem, né, na palavra. Vocês vão reparar agora aqui, ó. Juízes capítulo 17, versículo 6 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos. Por enquanto vamos ficar aqui. Olha que interessante. Nós vamos constatar duas coisas nesse texto aqui, que fala sobre juízes. É uma época dos juízes que Deus levantou para trazer governo e ordem e decisão e direcionamento na vida do povo, né? Mas em pleno, ó, capítulo 17, gente, é bem assim, ó, quase pertinho da reta final, mas nem tanto, né? O livro de Juízes ele vai até o capítulo 21. Em pleno capítulo 17 nós encontramos um fato, né, ocorrido aqui, que era o seguinte: naqueles dias, acompanhe comigo aí na palavra de Deus, não havia rei. Primeira constatação, não tinha governo, não tinha autoridade. Veja que interessante isso. Uma época de governo, o juízo era uma época de governo, mas naqueles dias não tinha. E não só isso, ali não havia rei em Israel. Ponto e vírgula. Cada um o quê? Vamos ver juntos. Fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ou seja, eu faço o que eu quiser. Eu faço o que dá na minha cabeça. Dou com os ombros, né? Tô nem aí, faço o que eu quiser, né?
Então esse era o espírito daquele momento, daqueles dias, daquela história bíblica aqui, né? Onde nós podemos enxergar uma ausência de autoridade, de governo, ok? E aqui uma anarquia, né? A palavra governo ela também vai se traduzir no... o Michael está aqui para nos ajudar, de forma... no grego, anarquia. Então, todos aqui conhecem a expressão anarquia, né? Que é uma expressão deliberada para um tipo de pessoa que vive sem governo nenhum, né? Uma pessoa que faz o que dá na cabeça, né? Eu faço o que eu quiser, o que eu bem entendo, como eu quiser, de fato, entendeu? E sou independente, né? Porque eu não tenho governo. Então, não havia rei, e cada um fazia o que queria. Então, desse contexto aqui, eu vou falar um pouquinho, e eu sei que aqui tem o André, eu não sei se alguns irmãos ali também têm conhecimento da história bem maior do que o meu, né? Eu sou praticamente um leigo, né? Mas o André está aqui também, qualquer coisa a gente recorre, né, às universidades. Eu vou falar aqui do homem antigo, do homem moderno e do homem pós-moderno, bem rapidamente para dar uma introdução, porque nós vamos comparar esse homem atual, que é o homem pós-moderno, que é o homem atual, né? Que é conhecido também como o homem desconstruído, para quem não sabe. É um homem pós-verdade, pós-cristianismo, pós um monte de coisa. E, infelizmente, essa é a nossa era, viu? É os dias atuais, viu? Esse é o homem pós-moderno, ele não acredita em nada. O homem moderno, ele até acabava questionando algumas coisas quando chegou a modernidade, mas depois o homem pós-moderno ele não quer nem questionar mais, ele quer tanto faz, ele dá de ombros, cada um faz a sua, ele é independente, ele já é incrédulo na humanidade, ele já é incrédulo naquilo que sempre foi, regras, padrões, modelos de sociedade, ele não acredita em mais nada. E normalmente esse homem, o silêncio, já diria Martin Luther King, né, um pastor batista, né, o silêncio dos bons é uma catástrofe, né? O que preocupa, a minha preocupação não é o grito dos maus, né? Mas digamos assim, a calamidade do silêncio dos bons. Eu acho que a frase na íntegra seria isso, né? Não é? É mais ou menos isso. Não é a questão do grito dos maus, né? Mas é o silêncio dos bons, de quem não se posiciona, de quem não defende, né? Defende o quê? Nós vamos falar sobre isso hoje também. Como homens criados por Deus, que temos um propósito, nós temos pelo menos duas instituições prioritárias por Deus, são prioridades para Deus, que devem ser prioridades para nós, que nós defendemos com a nossa vida. Qual é a primeira delas? A família. Instituição primeira de Deus, que é oriunda do casamento bíblico, diante da lei. E também nós temos a igreja, que é a segunda instituição, que já é uma instituição mais soterológica, que tem mais a ver com a salvação, também com o apacentamento da família, né? Interessante que ela apacenta a família, mas ela tem muito mais... Que também é uma família. Que também é uma família eterna, que ela já aponta para a eternidade, né? Para os salvos, né? Para os remidos, para os santos, e é a família de Deus, né? Um dia nós estaremos na casa eterna, com o Pai eterno, com a família eterna ao redor da mesa eterna. Aleluia, isso mesmo. Então, assim, esse homem antigo, né, ele ainda tinha, sim, uma ortodoxia, ou seja, ele tinha ainda um respeito por algum tipo de ensino, doutrina, por uma religião, né, e nós sabemos que a Bíblia ela vai falar de uma religião pura, né, imaculada, ela vai nos apresentar, dentro do nosso cristianismo, uma disciplina, uma forma de reverência, uma forma de comprometimento com o nosso Deus, com o nosso Pai, que é o nosso Criador, que nem nós falamos no início, nos criou e tem um propósito definido para cada um de nós, e para todos nós juntos também, né? Então, esse homem antigo, ele ainda acreditava nisso, ele era um homem de solução, ele era um homem que se sujeitava às autoridades, aos governos, que acreditava em algo, né?
hoje ele é bem criticado porque na verdade, ele existe ainda, tá? Aqui, pelo menos, eu sei, né? Eu quero ser esse homem, né? E eu acredito que ao final dessa palavra todos nós possamos querer ser esse homem, né? Conservadores, mas não no sentido da ideologia que o mundo prega, conservadores, no que tange a conservação da palavra de Deus, dos termos de Deus, para que é ser um homem de Deus, criado por Deus, que o fim da vida dele é viver para a glória de Deus. E também da mesma forma, esse homem ele é um fundamentalista, ou ele é um homem que ele é fundamentado na rocha eterna. E a sua fé é inabalável, assim, porque é um reino inabalável, um reino que não pode ser abalado. E também o nosso Cristo, nosso Senhor, é a rocha inabalável, eterna. Então esse homem hoje ele é criticado, porque ele acredita no que? Em verdades absolutas. Quais são? Qual é a verdade absoluta que ele acredita? A palavra de Deus. Então no mundo líquido, no mundo onde nós temos o que? O subjetivismo, o relativismo, onde a filosofia ensina que aquilo que é verdade para ti não é verdade para mim. Platão, né, Os sofistas. eles acabaram trazendo essa filosofia de vida. Quando eu era mais novo, eu lembro que eu ouvia assim, ó, o cara só fica filosofando, não vive. Eu ouvi isso nos anos 80, anos 90, tinha essa frase que era meio que para... só fica filosofando, né? Só fica falando, mas não pratica, não vive, né? É um pouco disso também, né? Acaba sendo um pouco disso, porque não é um romantismo, não é o fato de nós sermos, a gente ficar falando assim, Deus nos criou e nós podemos nos gabar disso, não. Nós temos que nos comprometer com o nosso Criador. A gente não pode esquecer, a palavra de Deus diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, desde sempre. Para que quando tu alcance uma idade, a vida não seja enfado, não seja cansativa, e tu não tenha arrependimentos assim que te deixam assim frustrado, mas seja um homem pleno, porque guardou a fé, combateu o bom combate, viveu dignamente, amou a Deus sobre tudo, serviu a Deus, honrou a família, honrou o casamento, viveu para a glória de Deus, foi obediente à palavra de Deus. Então, dessa forma, nós todos aqui temos um compromisso essa noite. Nós vamos estar ouvindo à medida que nós estivermos lendo a palavra de Deus. Mas ainda vou concluir aqui essa introdução, porque esse homem pós-moderno, né, que daí ele já é depois o homem antigo, o homem moderno, né? O homem moderno ele ainda tinha algum tipo de credo, mas daí ele vai se dar ali, o fim dele também, talvez da era dele, vai se dar a partir do iluminismo, ali do romantismo, começa a ter um questionamento, né? Sobre aquilo que sempre foi, será que é ainda? E até sobre Deus, né? Ali começam os questionamentos. Então esse homem moderno começa a ser atacado na sua crença. Por quê? Porque um homem de verdade, a crença dele, o que ele acredita, precede suas ações. Então, se eu acredito que eu posso defender alguém, que eu posso defender uma mulher, minha esposa, minhas filhas, meus filhos, se alguém tentar entrar por aquela porta, o que eu vou fazer? Eu vou me colocar entre a porta e a minha família, sim ou não? Então, este instinto é dessa natureza, desse homem que ainda crê e age. Crê e age. Então, a crença dele precede suas ações, suas realizações. Então, ele vive pelo que ele acredita. Então, quer dizer que um cara que ele trabalha 14 horas por dia, esse cara acredita na família? Em partes. Porque se ele passa 14 horas por dia, imagina um cara passar 14 horas por dia longe da esposa e dos filhos. Que tipo de homem é esse? É um homem que ele tem um senso de materialismo. A ideia dele de vida, a filosofia dele de vida é uma ideia um pouco, a cosmovisão dele é um pouco distante da cosmovisão bíblica.
Por quê? Porque a Bíblia não apoia isso, de jeito nenhum. Um homem que abre mão da mesa com a família. O que ele diz no Salmo 128? Que o homem de Deus, ele vai estar ali na mesa com a sua esposa, que é com uma oliveira cheia de rebentos de frutos, né? Ele está ali porque ele teme a Deus, ele está gozando da presença, da alegria de ter uma família. Nada mais tem valor para ele. Então, ou seja, ele não vai ficar 14 horas trabalhando, não é sábio, porque ele trabalha justamente contra aquilo que Cristo falou, porque Cristo falou assim, ó, não trabalhem pelo aquilo que perece, trabalhem por aquilo que não perece. Ele vai dizer mais, ele vai dizer assim, ó, vocês ficam acumulando riquezas aqui na terra, não acumulem riquezas na terra, ajuntem tesouros no céu. É óbvio que nós, como provedores, a gente vai estar vendo isso ali em Gênesis, nós temos a responsabilidade de nutrir, de servir, de sustentar, de prover nossa família. Só que não tem nada mais importante que a presença para isso. E hoje nós temos uma carência esse homem pós-moderno, ele é um homem desconstruído. Então ele prefere trabalhar muito, que não é sábio, e ele terceiriza tudo, já reparou? Aí ele paga a melhor escola que ele julga, ele paga um professor de jiu-jitsu para o filho, um treinador de futebol, natação. Aí o filho sai de casa às 7 da manhã, volta às 7 da noite e ele se sente, né, com a alma lavada. Por isso que eu trabalho, por causa da minha dignidade, porque eu dou uma coisa que eu nunca tive para o meu filho, tudo do bom e do melhor, como se fosse assim um grande feito. Mal sabe ele que é um erro trágico. Por quê? Porque ele está terciarizando o que ele deveria fazer. E o que ele deveria fazer? Ele deveria se doar, se dar para o seu filho, para a sua filha. À mesa, no caminho, nas praças, no quarto, na sala. A presença dele e a ausência dele fazem sentido. Isso está em Deuteronômio 6. Vamos ler esse texto para ficar mais embasado, né? Quer ler para nós, mãe? Não sei se eu já leio? Pode ler. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Né? Olha que interessante. Ele está instruindo o homem de como o homem ali, os pais, eles têm que fazer para ensinar os seus filhos. Alguém pode comentar assim, tá, mas ele não está dizendo ali sobre a ausência do homem. Não, realmente ele não está dizendo, mas a ausência do homem na realidade ela existe. Quando o homem está ausente, provavelmente ele não está fazendo uma dessas coisas. Ele não está presente, talvez, nos momentos mais importantes e nos momentos mais tristes e nos momentos mais felizes e nos momentos de maior dúvida, de maior medo dos seus filhos. Não há uma presença, há uma ausência. Lógico que é uma leitura que a gente está fazendo. Só que o texto está dizendo que ensina, ele está falando de uma presença. Vai pelo caminho ensinando, ensina na mesa, né? Quantos de nós, às vezes, abrimos mão da mesa em nome, às vezes a gente nem sabe do que, né? Às vezes de alguns reais a mais. A gente abre a mão de jantar, de almoçar, de tomar café com a esposa e com os filhos e não aproveita. Teve um irmão, muitos anos, que ele disse assim, cara, eu até poderia ficar 20 minutos com a minha esposa, mas daí a gente preferiu. Eu falei, cara, aproveita. E ele falou assim, a melhor coisa que eu fiz foi atender aquele conselho. Os 20 minutos que nós temos na hora do almoço, eles são assim, ó,
elucidadores, são decisivos. Eles nos ajudaram a construir muita coisa na nossa relação. Nós decidimos sermos pais nesses 20 minutos do almoço. A constituir família nesses 20 minutos do almoço. Porque até então eles diziam, não vale a pena eu sair daqui até lá, é só 20 minutinhos. Eu falei, cara, 20 minutos com a esposa, com a pessoa que tu ama, a tua presença vai fazer toda a diferença, porque o homem é esse que está presente. O homem assume essa presença. Ele se coloca exatamente no lugar onde ele deve estar. O lugar do homem é ausente, é horas e horas fora de casa, por uma dignidade que é a cultura do mundo, porque essa é a cultura do mundo. Não é, como é que é o ditado? Trabalho significa, não é esse o ditado desde sempre? O homem. Isso é um ditado, não é um versículo. Isso não é uma palavra de Deus, isso é um ditado popular, é uma cultura que é passada de geração em geração. Nós temos que trabalhar, mas nós temos que ter sabedoria para trabalhar. O trabalho não pode ser digamos assim, uma interrupção na educação dos filhos. O trabalho não pode ser um atrapalho no casamento. Tem alguma coisa errada aí. O cara não tem tempo nem para se coçar. Não sabe administrar o tempo. Mas ele usa, olha que ele se esconde na dignidade do trabalho. Afinal de contas, é digno, né? Quem vai ousar dizer, né? Que o cara trabalhador não tem dignidade, né? Mas onde está a dignidade? Em abandonar a esposa e os filhos em vários momentos do dia? Aonde está a dignidade nisso? Em nome do quê? Que tipo de sacrifício é esse? Isso são coisas culturais, são coisas ideológicas que atingiram uma geração e são passadas de geração para geração, e nós estamos cada vez mais ausentes, cada vez mais longe de uma relação saudável pela qual Deus nos criou para viver. Lembra que eu comentei? Os termos são de quem? De Deus. Então, logo, os termos não são nossos. Não é a minha ideia de vida, a minha filosofia de vida, a minha administração de tempo, que, tipo assim, eu faço, daí eu digo, carimba aí. Tipo assim, Deus, carimba aí para mim aí. Eu sou assim. Tipo, o homem Gabriela, né? Não é assim que diz a música lá do... Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Gabriela, não é assim a música, né, da MPB brasileira? Tem homem assim, gente, tem homem Gabriela, que aí é meio duro, né? Tipo assim, jamais, mas Deus livre, né? Que nem diz, né? Eu sou assim, meu pai era assim, tipo, cheio de, né? De orgulho, né? Minha família toda era assim, meu avô era assim, né? Viver a vida toda errada e continua errado e tu continua cego e te gaba da cegueira. Uma triste notícia. Como vive esse homem? Vamos para Gênesis. Agora nós vamos sim entrar na... Nós acabamos de falar de um homem desconstruído, um homem fragilizado, um homem que ele anda conforme o curso do mundo. É esse homem que nós estamos falando, um homem que tem uma visão antibíblica, né? Eu quero que vocês observem comigo em Gênesis 2, né? E nós vamos ler aqui a partir do versículo... Primeiro Gênesis 1, 26 e 27 ali. Bem rapidinho. Depois a gente já vai para Gênesis 2 e solta na mesma... Ali diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine, pegue essa expressão, domine, tá? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né? Macho e fêmea os criou. Lá em Gênesis 5 vai falar mais claramente, né?
Eu abro rapidamente em Gênesis 5. Aqui, quer ler mais? Tem onde fala macho e fêmea, é quando Jesus fala, né? Lá em Mateus 19, né? Também, né? Isso. Aqui, Gênesis, na King James, né, 1611, eu estava dando uma olhadinha. Quer ver, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. Né? Isso é uma tradução da King James, né? 1611, também, que é uma Bíblia bem respeitada, né? Fidedigna, né? E os abençoou e chamou o seu nome Adão. E esse Adão aqui a gente entende como Adão, né? Adão, né? No hebraico seria o que? O ser humano, né? A humanidade está por trás desse nome aqui, né? E no dia que eles foram criados, versículo 2. Agora voltem comigo ali. Nós vamos agora para o Gênesis capítulo 2. Vamos ver primeiro o versículo 7 e 8, diz assim, Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, né? Eu entendo, né, que aqui está exatamente a construção ou a criação desse homem conforme Deus, pó da terra, o corpo, tá? Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, aqui está falando do espírito do homem, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Então, corpo, alma e espírito, né? É a tricotomia do homem, é a natureza do homem. Deus criou o homem assim, né? Dessa forma que eu creio, né? E vai dizer no versículo 8 agora algo muito importante, porque a gente vai falar sobre trabalho, tá? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali quem? O homem que tinha formado. Agora põe lá comigo no versículo 15. Quer ler para nós, Michael? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Observe uma coisa comigo, irmãos. De repente alguns aqui não têm esse entendimento, né, mas falo com respeito, eu tenho. Em Gênesis 1, vai ver assim, criou Deus e disse Deus e fez Deus, né? Haja e várias coisas, e se fez pelo poder. A palavra ali do hebraico é bará, né? As coisas passaram a existir do caos, do nada, elas passaram a existir conforme a autoridade e o poder do Criador, de Deus. E diz assim, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom. No capítulo 2, Deus, ali no final do capítulo 1, Deus criou o homem. Aí vocês lembram que eu falei da palavra domine? Ali a gente já consegue chegar a governo, a gente consegue chegar a liderança. Esse homem é um líder, esse homem ele é um cabeça, ele vai governar, ele vai servir a Deus como? Dominando. Sobre o que? Sobre a criação. Esse era o papel inicial, aliás, perdão, é o papel do homem. Mas ali naquele momento Deus está registrando para definir qual é o papel do homem. O que esse homem bíblico, diferente desse outro homem, que ele é um anarquista, então ele já não responde mais, ele não se compromete mais, ele não quer mais ter um casamento, ele não quer mais ter filhos, ele quer só curtir a vida. Então ele não serve mais para ser um macho criador, marido e pai, sendo que essa é a função primária do homem. Deus criou o homem como macho para quê? E a mulher como fêmea para quê? Para procriação, como progenitor. Multiplicai-vos, enchei a terra, né? Tá aqui, a gente leu essa parte ali? Não sei se a gente leu, desculpa. 28. O 28, e Deus abençoou, 1:28, olha só. E Deus abençoou e Deus disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai de novo. A mesma coisa.
E depois do 31, ó, que eu falei, ó, que daí Deus já tinha criado o homem, né? Olha o que Deus vai dizer ali, ó. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, até então ele vinha dizendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Isso está em, vou até dizer para vocês, ó. Isso está no versículo 10, no 12, no 18, no 21, no 25, e depois vai aparecer no 31, só que no 31 aparece diferente, porque daí o homem já estava criado. E tem um autor que eu gosto muito dele, João Calvino, que vai dizer que o homem é a coroa da criação, né? Porque ele representa o quê? A imagem, tudo que Deus fez com palavras, ok? O homem não. O homem, o que Deus fez? Com as mãos. O que a Bíblia diz? Que Deus pegou o quê? Do pó da terra, do barro, meus amados, como um vaso. O oleiro, no sentido do oleiro aqui, do Criador, né? O Michael até pregou sobre isso, o pastor Michael, né? Como pode o vaso olhar para o oleiro? Não, me faz assim. Como se o vaso falasse com quem está moldando ele, né? Imagine agora a argila, né? E ali o oleiro moldando aquele vaso. É nesse sentido aqui. O homem foi o único que foi criado pelas mãos de Deus, de toda a criação, de todos os seres, de toda a sua criação. O único que teve a impressão digital de Deus foi quem? O homem. Isso é fantástico. Olha o privilégio que nós temos, a responsabilidade que nós carregamos, por ser a imagem e semelhança do nosso Deus Criador. E colocou em nós a sua impressão digital. E olha que interessante aqui, ele vai dizer assim, ó, e viu Deus que tudo quanto tinha feito até então era bom, ok? Aí vem uma vírgula e diz assim, ó, mas, disse Deus, né? E eis que era o quê? Muito bom. Muito bom. Tu viu como muda a concepção a partir da criação do homem para Deus? O amor de Deus. Deus aqui contando com esse homem comprometido em dominar, em governar, em liderar. É mais no sentido de liderar, de servir. Já começar a estabelecer aqui, não de ser um ditador, um tirano, subjugar as pessoas, não nesse sentido. Chefe, né? Ficar mandando, não é esse aspecto aí. Mas é um servo, é um líder, né? Ele lidera, ele é um cabeça. Ele é o cabeça da mulher, Jesus falou, né? O apóstolo diz, né? O homem é o cabeça da mulher. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, sua noiva. Ele usa o exemplo do marido e da esposa, né? Para mostrar a relação da igreja com ele, né? Jesus, a igreja, do Senhor com a igreja. Agora, olha que interessante. Esse homem, ele foi chamado para lavrar, para cultivar, para guardar, para proteger, para dominar, para governar de forma a servir, né? A criação. Nós estamos a recém no capítulo 2. E aqui vai acontecer uma coisa. No capítulo 2, leiam comigo ali. Vai dizer assim: Deus falou assim, é bom, e viu Deus que era bom, é bom, depois criou o homem, e viu Deus que era muito bom, ok? Isso tudo está onde, irmãos? No capítulo 1, amém? Estão comigo? Agora olha o capítulo 2, vai dizer o seguinte, ó, não é bom. Opa! Aparece no 18, né? O capítulo 2, versículo 18, ó. E disse Deus, o quê? Não é bom. Não é bom o quê? Que o homem esteja só. Quem é que viu? Foi o próprio homem? Estou sozinho aqui. Mas errou, tipo assim, esqueceu de mim. Deus não erra mais. Deus, né? Com a sua soberania, sua onisciência, sua onipresença, né? Sua onipotência, né? É um Deus que ele é onipotente, tem todo o poder, onisciente, sabe todas as coisas. Passado, presente, futuro, eternamente, né? Então esse Deus, ele diz assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea, né? Para ele.
Agora existe um contexto aqui, porque olha o que diz a palavra. Havendo, pois, o Senhor Deus, 19, acompanha comigo, por favor, com a Bíblia aberta, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para esse ver como lhes chamaria, ou seja, para lhe dar nome, tá? E tudo quanto Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Você sabia que até hoje é assim? Tudo que o homem deu nome, continua com o mesmo nome, desde Gênesis, desde o princípio. Olha a autoridade que passa pelo homem, que é uma autoridade de Deus, né? Que quem trouxe os animais e quem delegou, não, dá nome a eles, né? O homem está trabalhando. Eu quero que vocês reparem que o homem sempre esteve trabalhando. Porque tem uma ideia, uma teologia tão errônea que diz que o trabalho é oriundo do pecado, da queda. Nós já estamos aqui refutando esse ensino errado. O trabalho não é oriundo do pecado, irmãos. Ele já existia antes. E tenho uma notícia para vocês. Nós vamos continuar trabalhando no céu, a serviço diante do trono, né? Tipo, vão ficar ali louvando, servindo, ministrando. Tem uma expressão mais, tu lembra, em Apocalipse? É o servir, né? É o servir, né? Servindo diante do trono de Deus. Lá no céu, gente. E tem aqueles influenciadores da internet que dizem que trabalho é castigo, né? Castigo e é do pecado, né, César? E é oriundo do pecado. Então nós queríamos aqui refutar, né, pastor? Refutar esse engano, essa mentira. É uma diferença, eu trabalho lá no cansaço e fadiga, antes da queda. No céu não tem mais cansaço e fadiga. Exatamente. É por causa do pecado, o cansaço e a fadiga, eles vão vir. Nós vamos ler aqui. Essa observação do Gaúcho é importante para ver a consequência da queda, do pecado, que aí vem isso aí. Aí que vem a doença, a enfermidade, tudo, digamos assim, o pecado entrou no mundo. Essa é a história da palavra de Deus, irmãos. Deus perfeito, Criador, cria um homem perfeito, a sua imagem. Esse homem peca, fica imperfeito, caído. Vem Jesus, o próprio Deus se faz barro, se faz homem, se encarna para salvar a sua criação. E nós somos restaurados, está consumada a eternidade, restaurados ao propósito eterno de Deus, e viveremos conforme aquilo que Deus nos criou para viver com Ele para sempre. E não é sozinho. Se vocês repararem, façamos o homem, é a Trindade. Então não era um Deus solitário, precisava de alguém para brincar. E é outra mentira também, que lá estava o Espírito Santo, estava Cristo, o Filho de Deus, o Pai, estavam os três, era uma comunidade, né? Já era uma família, né? E nós somos adotados a essa família em Cristo Jesus. Jesus era o primogênito, deixou de ser o primogênito para ser era o unigênito Filho de Deus. E abriu mão disso para ser o quê? O primogênito. Por amor, para a restauração do propósito eterno de Deus para uma família, né, de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Tudo por causa dele, é sobre ele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele quem? Jesus, o Cristo de Deus, o próprio Deus, né? A Trindade ali. E aqui vamos lá. Então o homem pôs nome aos animais, né? Aí olha só o que está escrito aqui. 20, versículo 20, Gênesis 2:20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Mas veja bem que não é Adão falando, tá, gente? Aqui é o escritor, aqui é Moisés, inspirado, movido, né? O Michael nos explicou ontem no culto de ensino, pelo Espírito Santo, né? Que é Deus, o Espírito Santo de Deus, né? Que inspirou as escrituras, né? A revelação e a iluminação delas. Então aqui está relatando, mas o homem, final do versículo 20, o homem não se achava, mas para o homem, não se achava uma ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão,
E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e selou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus, 22, tomou do Adão, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, né? Porquanto do homem foi tomado. Tem uma outra tradução que diz assim: será chamada varoa, porque do varão foi tomada, né? O homem vai dar nome à mulher 2 vezes, tá, gente? Essa aqui é a primeira. Depois ele vai chamá-la de Eva, né? Quantos lembram, né? Ele vai chamá-la de Eva justamente porque significaria mãe, né? De todos, né? Da humanidade, no caso. Então eles vão procriar a partir dali do entendimento, né? Da função do macho e da fêmea, né? Então a gente precisa sempre de um homem e uma mulher para isso, né? Casados, tá? Biblicamente essa é a ordenança de Deus, porque se fosse assim o Chico com o Zé, fim, acabou a humanidade. Se fosse a Ana com a Teresa, fim, acabou a humanidade. Vocês estão entendendo? Não faz sentido, né? Porque se é isso que estão falando aí, que não é a palavra de Deus, né, que é uma mentira, um engano, a humanidade não continuaria subsistindo. Porque Chico com Chico não dá Maria, não dá nada, na verdade. Assim como Zé, assim como Ana com Ana também não vai dar, entendeu? Então isso é a biologia, né? É a fisiologia humana, os cromossomos, né? XY. Então isso é irracional, isso é ilógico, isso é complicado de aceitar, não só pela verdade absoluta da palavra de Deus, mas também por uma coerência, por uma sobriedade, né? Mínimo de conhecimento, não tem como aceitar um tipo de entendimento desses, né? Nós também refutamos a luz da palavra de Deus, porque aqui diz o seguinte, aqui diz assim, ó, portanto, olha o casamento aqui, ó, versículo 23, né? Ele deu nome a ela, e no 24 começa a aparecer aqui o casamento, a instituição de Deus, ó. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á, né, a sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui Deus une o homem e a mulher para cumprir aquilo que ele falou no capítulo 1, para eles serem fecundos, multiplicarem-se, encherem a terra, tanto da descendência, porque se vocês lerem no capítulo 1, cada planta, cada animal, ele se reproduziria conforme a sua espécie. Não é diferente com o homem e com a mulher. E é tão absoluta essa verdade, meus irmãos, que cada um de nós tem uma impressão digital. Vocês sabiam que nós já somos, até onde eu sei, mais de 7 bilhões, né? Pelo menos, imagino que está por aí, né? Não sei se chegou a 8 bilhões. Já chegou no mundo, é capaz, né? 8 bilhões no mundo todo. Ninguém tem a impressão digital igual a tua. Igual a tua, igual a minha. Fora os que já morreram. Fora os que já morreram. Somos os únicos. Explica isso. Como é que se explica isso? Somente a Bíblia, somente a fé. Eu estava vendo um vídeo ali, né, da questão da fecundação. E aí quando o esperma vai ao encontro do óvulo, Milhares. e aí chega um ponto assim que, né, ele tem que o óvulo vem da esquerda aqui, no caso da minha direita, né? À direita. E chega ali o esperma, né? Só que no vídeo fala assim, não se sabe como ele se orienta para ir para a esquerda ou para a direita. Então a ciência não conseguiu explicar ali como, eu não sei. atrás. Não sabe o que leva o esperma a encontrar o óvulo. Então é interessante essa questão Está no Salmo 139. que daí no vídeo falou, ainda não tem uma explicação, não se sabe como. Científica. E segue. Sim. Realmente, né? Aí quando a gente vê a autoridade das escrituras, né? Os termos do Criador, né? A gente não tem um tempo hábil, mas lá no Salmo 139 é incrível, né? De forma assombrosamente maravilhosa, né? Deus nos criou a cada um de nós, né? Antes do ventre, ali, na verdade,
No ventre da nossa mãe, da nossa madre, Deus já nos tinha escrito todos os nossos dias de cada um de nós. Né? Cada homem já estava escrito com quem ele ia casar, quantos filhos ele ia ter. Essa é a soberania, a onisciência de Deus. De um Deus que não cabe no tempo. Nós temos uma noção muito pífia, assim, de entendimento de tempo e eternidade. Quer ver um exemplo? 300 trilhões de anos. Se tu tirar conversava com o César outro dia, tira um ano, continua sendo 300 trilhões de anos? Tirar um ano só um ano. Sim ou não? 300 trilhões. Não é mais 300 trilhões. Agora, tira 300 trilhões de anos da eternidade. A eternidade continua sendo eternidade. A gente já entende pouco sobre tempo. Sobre eternidade, então a gente não entende quase nada. Né? São categorias, né? A gente está falando de categorias de entendimento aqui. Então, sobre a criação, menos ainda. Alguém pode ler o Salmo 139 e ficar assim, ó, pá, incrível a descrição ali, né, que é dada desde o ventre, né, de antes da concepção. Salmo 189, eu indico aí para que vocês venham. A gente não vai ter um tempo hábil para ler aqui. Eu quero continuar aqui em Gênesis. Eu tenho a Bíblia, mas não. Mas tem um pastor lá com um vizinho lá. Lá embaixo? Todos, Em cima ou ali? Eu não pego, eu falei, estava vindo fazer, eu dei a Bíblia, não escuto. Eu não abro a Bíblia. Já leio, quando chegar em casa já pode ler o Salmo 139. Bem no meio da Bíblia ali, o Salmo 139, tu vai perceber que maravilhoso. Ela afronta, né? Ela nos afronta, né? Mas não tem uma parte que tu abra. Não, ainda a gente fica fora, né? Mais tempo, não tem uma parte que tu abra ali que não te. Sempre é pra ti. Amém. Agora veja, olha que interessante, ó. O homem, ele recebe, na natureza dele, ele é um homem trabalhador. Então ele não precisa resgatar isso. Como é que trabalho e serviço tem diferença? Vocês sabiam disso? Não é exatamente a mesma coisa, trabalhar e serviço. Serviço e trabalho não é exatamente a mesma coisa. Eles são, assim, pode ser que alguns entendam como um sinônimo simplesmente, mas serviço, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta simples. Se vocês observarem ao redor, a esposa, os filhos, familiares, amigos, vocês podem ajudá-los, vocês podem servi-los? Sim ou não? Sim. Isso é serviço. O que é trabalho? Trabalho é quando, o que a gente entende do trabalho? Trabalho é uma coisa mais específica. Você trabalha com o quê? Eu trabalho em marcenaria, ali naquela madeireira. Tem uma loja ali, eu acabo fazendo serviço de marceneiro, projetos de cozinha, de sala e tal, que é um setor daquela madeireira, né? Então eu tenho horário, é específico, é com madeira, então tem diferença. Quando Deus cria o homem é um servo de Deus. Ele vive em prol de cultivar, de guardar, de regar o jardim, de cuidar. Então, dessa forma, o homem até então ele era livre, não era escravo do pecado. Ele era livre para servir a Deus, ele tinha uma relação com Deus. Ele, por exemplo, todas as manhãs é possível que ele chegasse, bom dia, filho. Ele, bom dia, pai. Eu creio nisso, eu não tenho dificuldade em acreditar nisso. Ele tinha uma relação com Deus. Mas a Bíblia diz que Deus disse para ele, olha, se vocês comerem da árvore do bem e do mal que está no meio do jardim, certamente vocês morrereis. O juízo de Deus já se apresenta aqui. A consequência, se o homem desobedecesse, se o homem pecasse, se o homem decidisse não viver com Deus, ou não viver o serviço que Deus já tinha estabelecido para ele. Porque Deus se preocupava ou não com o homem, no sentido assim,
Deus se importava, né? Deus se interessava ou não pelo homem? Claro que sim. Deus deu uma esposa, deu para o homem se tornar uma só carne com ela, para ter filhos. Deus deu uma mulher para o homem. E outra uma coisa interessante, o que Deus fez para dar a mulher para o homem? Fez o homem dormir profundamente, derramou sobre o homem um sono, né? Profundo. Sabe por quê? Para o homem não ficar se gabando, sabia? Eu estava lá quando Deus te fez, eu vi, mexeu aqui e tal. O que tu quer? O homem não viu nada. Foi um presente. Foi um agrado de Deus. Porque eu tenho certeza, se eu vou falar uma coisa mais pela minha interpretação, tá, gente? Eu acho que Deus olhou assim, ó. O homem não vai conseguir fazer isso aqui, eu vou fazer uma mulher. Tipo assim, sabe? Tinha coisas que Deus imaginou. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Deus não erra. Ele é soberano, Ele é onisciente. Então Ele sabia que Ele, fazendo a mulher, tinha coisas que o homem não ia conseguir fazer, que seria sobre o papel da mulher, que eu não vou falar hoje. Vou falar mais sobre o papel do homem, né? Que era prover, que era cultivar, que era guardar o jardim, mas também a sua mulher. Quando o homem e a mulher pecam, acontece uma coisa, porque a mulher ela fica só, e a Bíblia diz que a serpente vai lá, né, mais sagaz que todos os animais. Aqui eu estou ganhando um pouco de tempo, e ela diz, não foi exatamente isso que Deus diz, não foi bem assim que Deus disse. Ela começa a trazer dúvida para a mulher, e talvez, e somente talvez, aqui eu vou fazer uma conjectura, o homem talvez, naquela ausência, ele não estava ali, também não estava a presença da orientação, do ensino dele, talvez ele não tenha ensinado ela bem, e ela foi enganada pela serpente, e o homem pecou junto com a mulher, porque ele consentiu, porque se não fosse assim, quando a Bíblia diz que os frutos eram vistosos, né, dá vontade de comer e tal, e ela pega, induzida pela serpente, ela decide pecar, de fato, ela pega, né, e come, e depois ela olha para o homem aparece, e faz o quê? E o homem pega o quê? Pega e come, ele estava consentindo o pecado, junto com ela, ele estava pecando junto com ela. Mas como o homem é a autoridade, o homem é o líder, ele que domina sobre a criação, ele é o cabeça, e esse aqui, o Adão, ele é o cabeça da raça, ele era o cabeça federal, que a gente chama, né? Da criação ali. Quem é que Deus chama para prestar conta? Depois que eles transgridem a lei, o juízo. Quem que ele chama, irmão? Adão. Chama o homem, ele não chama ela. Olha só. Mas o que o homem faz? Uma coisa vergonhosa, né? Coisa vergonhosa. O homem ele não apenas não assume o pecado, que ele não orientou bem a esposa, que ele deixou a esposa sozinha, tudo que a gente pode fazer uma leitura, né? Só cuidado para não forçar muito, ou não ir além, né? Convém nem ficar aquilo do que o texto, né, permite, mas digamos assim, ele cometeu vários erros, vários pecados, ele não assume. Qual é a primeira coisa que ele diz? E outra coisa, Deus ele chega no homem de uma forma muito, ele fala assim: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Ele fala assim: o que tu fez? Foi isso que ele fez inicialmente, né? Depois ele pergunta, né, o que fizeste, mas é depois, né? Mas inicialmente ele pergunta: onde tu estás? Tipo assim. E o homem foi se esconder por vergonha, porque daí, né, abriu um entendimento, pecou, né, fez coisa errada. Até hoje tu vê, né, quando o filho ou a filha faz uma coisa, é batata, cara, né, ele some, ele vai procurar. Por que tu te escondeu? Tu fica assim, né, e tu sabe que tá um copo quebrado lá embaixo da... Cara, é incrível, até hoje o Adãozinho velho tá dentro de casa, cara, os filhos. Não, eu tô falando, né? Não é verdade, Gilmar? Vocês são pais? Né? O André, né, os guris estão, né, os homens vão ser aqui em breve, né? O André já tá grávido, né?
Mas, cara, é incrível como tu reconhece esse Adão da Bíblia nos filhos, cara. E em ti também, né? Óbvio, né? Porque o que ele vai falar? Ele, naquele momento, eu vou usar uma expressão aqui, não se ofenda, ele é um homem covarde. Porque ele não assume a Eva, ele não assume isso. Mas a primeira coisa que ele faz é incriminar ela. Foi a mulher que tu me deste, foi assim, né? Tu me deste, foi ela. Olha a covardia, cara, do homem. O homem ainda hoje é ou não é assim, sim ou não? Vamos ser sinceros. O homem que não assume, que é mais fácil botar a culpa na mulher, né? Barbada, né? Foi a mulher, foi ela. Os filhos, para quem tem filho, barbada. Até hoje o homem tem essa complacência com esse Adão pecaminoso, essa natureza adâmica pecaminosa, de não só não assumir, mas como na covardia transferir responsabilidade para a parte mais frágil, mais fraca. E é triste isso. Eu não estou aqui falando com tristeza isso. Esse é o homem pós-moderno. É esse homem que não é um homem de verdade bíblico, que não assume, né? Também na figura de um homem caído, né? Mantendo essa natureza longe de Deus, independente, em rebelião a Deus, que se opõe a Deus, uma natureza que está ali, como diria assim, em rebelião o tempo todo, né? Ele se rebeleia contra as leis, contra a autoridade, contra as regras, né? Contra os termos, né? Desde, a gente vê aqui ó, que é antes da queda, porque a parte que o Gaúcho falou aí, então, quando o homem e a mulher pecaram, que o homem pecou também, é engraçado que a Eva segue o exemplo do homem, né? A mulher segue o exemplo do homem, viu? Quando nós somos homens de caráter, nós somos corajosos e nós somos confiantes em Deus, o que nós formos em Deus, meus irmãos, a mulher vai nos seguir, amém? As mulheres são nossas seguidoras, são nossas discípulas, nossas esposas, são nossas filhas, não são nossas filhas, são esposas. Não é de filha, esse negócio de ficar, ai mãe, ai pai, com todo respeito, isso não é legal, cara. Tu não casou com a tua mãe, tu casou com uma mulher, com a tua esposa. Então, se tu chama com todo respeito tua mulher de mãe, seja homem, pare com isso, chama ela de esposa, de mulher. Ela não é tua mãe, e tu não é pai dela, tu é marido. Só uma dica aí, né, para os homens, né? Seja homem de verdade. E aqui, ó, então disso, o que Deus falou? Deus começa assim, então o Senhor Deus disse, ele começa com a serpente, porque a mulher, ela segue o exemplo do homem, foi a serpente. Então o homem foi a mulher, a mulher foi a serpente. Então um foi transferindo, né, culpa, né, responsabilidade para o outro, né? Tem um presidente dos Estados Unidos que o nome dele eu sei o sobrenome dele, agora vai me faltar aqui, é Truman. Ele é muito famoso, mas ele não é assim famoso por grandes feitos na história norte-americana, nada, mas na história pelo caráter dele. Quando tu entrava na Casa Branca, né, no Capitólio, tinha placas nas mesas das secretárias e nas mesas de todos os políticos, inclusive na mesa dele tinha uma placa com uma frase famosa. A frase dizia o seguinte, vamos pensar que isso aqui é a placa, tá? Eu chegava para conversar com ele ou com a secretária e dizia assim, ó, aqui terminam as transferências de culpa, vamos solucionar. Essa frase marcou o governo desse presidente, que é uma frase que serve ou não para nós. Sim. Porque nós temos que assumir as nossas responsabilidades, nós temos que nos comprometer com aquilo que é nosso papel, com a nossa função. Então a gente tem que parar de, numa covardia, transferir responsabilidade, culpa para os mais, né,
para mulher e filhos normalmente, que é isso que um homem faz. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas tem uma hora que a gente começa, né, a ver que não é assim que a gente tem que assumir, né? E que a gente faz que nem Jó. Como é que Jó era? Jó era um sacerdote. Ele oferecia sacrifícios para perdão dos pecados dele, da esposa, dos filhos, da esposa, dos filhos, dos netos, para todo mundo. Ele não esquecia de ninguém. Todas as manhãs, bem cedinho, né? Assim, isso está em Jó 1,5, bem no início ali, tu vai ver os primeiros versículos, tu vai ver que ele era um homem reto, e Deus, e o elogio veio da boca de Deus, né? Eis um homem reto, em quem me, né? Deus ali, tipo assim, honrando a criação, o homem que ele criou, né? Que andava na sua presença, que temia Deus de todo jeito. E diz que nós devemos ser assim como Jó. Assumir, pedir perdão pelos pecados da nossa casa, ensinar isso para nossas esposas, para os nossos filhos, para os nossos familiares. Eles precisam se arrepender dos pecados. Se nós nos arrependemos dos pecados, será que eles não vão seguir nosso exemplo? O pai, né? O pai de família, né? O cabeça, o líder, né? Aquele que está a serviço da família, né? A mão de Deus. Se ele se humilha, se ele se arrepende dos pecados, se ele se converte aos maus caminhos, qual é o exemplo que está dando para a tua esposa e para os teus filhos? O mesmo? Eles também vão se arrepender se eles errarem. Também vão se converter, né? Vão convergir, né? O que seria isso, né? Estou indo para lá, né? Uma perdição, um inferno. Uma vez, né, que eu conheço o Evangelho, conheço a palavra de Deus, me arrependo, me converto nos meus caminhos, e a fé no meu coração, eu paro de ir para lá e começo a ir para cá, né? Daí para Cristo, para a vida eterna, para a salvação, e todos que me seguem vão me seguir. Então já diria um sábio, né? Tu quer ganhar vidas assim em uma escala sábia, ganha os pais de família. Faz sentido. Porque quando se converte um cabeça, um pai de família, a família começa a vir. Isso é natural na criação, na história da humanidade, né? E aqui Deus vai falar o seguinte com a serpente: disse Deus à serpente, porquanto fizesse isso, maldita serás em toda a terra, mas que todos os animais, né, do campo, sobre o teu ventre andarás, né, rastejando, e do pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Aqui está falando de Cristo, viu? Já é a promessa, a primeira promessa, a história do Evangelho de Deus. Nós enxergamos aqui, Cristo Jesus, a semente da mulher, né? Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Aí depois Deus vai para a mulher: e tu, mulher, disse, multiplicarei grandemente o teu trabalho, terá que fazer faculdade. Ué, o que vocês estão rindo? Não é isso que está escrito aqui? O que acontece aí na rua? Deus falou para a mulher trabalhar ou não, irmãos? Não estou ouvindo. Deus não falou para a mulher trabalhar. Interessante, né? E nós somos homens de verdade bíblicos. Deus falou que da condição da mulher, da gravidez dela. Tu terás o quê? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua, né, conceição, né? E com dores dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Isso sim é por causa da queda, mas aqui não fala que a mulher tem que trabalhar. Sabe quem é que fala para a mulher trabalhar? O feminismo. Vocês sabiam que o feminismo não é de Deus, né? O feminismo, na história da humanidade, é ele que vai ensinar, porque os homens vão morrer nas guerras, e as mulheres têm que sair para trabalhar
aí começa a deixar os filhos sozinhos em casa ou enviar para as creches, aí começa essa geração aí, ó, com a ausência do pai, com a ausência da mãe, porque daí a mãe não está mais como ajudadora, como cuidadora do lar, ela está lá na rua, buscando o quê? Igualdade, feminismo puro, histórico, para provar que ela é igual ao homem. Sendo que a Bíblia não diz que a mulher tem que trabalhar. E aqui está falando do quê? Consequências do quê? Da queda, do pecado. Então aqui Deus está dizendo exatamente qual é o papel da mulher, mesmo pós o pecado. Agora olha só, e tu, Adão? Aí ele vai falar de trabalho. Aqui entra o ponto, que é o que o Gaúcho comentou. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, ou seja, Deus era a autoridade na vida do homem, e Deus deu uma ordem para o homem, deu várias na verdade. Quando o homem parou de ouvir e obedecer a Deus, foi quando ele deu ouvidos e obedeceu quem? A mulher. A gente vê uma inversão aqui, ó. Porque senão não estaria aqui. Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher. Por que está escrito isso aqui? Será que é de graça? Ou é para lembrar a gente do erro e do pecado? É para lembrar a gente do erro e do pecado. Tá, mas então quer dizer que eu não vou ouvir minha esposa? Não é nesse sentido. No sentido de direção, de liderança e governo, não. Porque quem que Deus colocou para governar a casa? O homem. O homem. É o que a Bíblia diz, Efésios 5. O cabeça da mulher. Então quem é que decide as coisas em casa? O homem. E não é subserviência, não é tirania, não é chefia, não é nada disso. Tem uma dignidade aí. Esse é o papel do homem. Qual é o papel do homem? Liderar, servir, assumir, que é o que ele não fez, e no pecado ele deixa claro isso. Ele não assumiu. Então Deus toca onde? Deus toca exatamente na ferida, vocês estão entendendo? Porque está aqui as palavras de Deus, não são minhas. E Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei. Olha, está lembrando ele que ele, Deus, tinha falado para o homem: eu sou autoridade na tua vida, mas tu resolveu se sujeitar e ouvir a tua mulher. Esse é o ponto aqui, meus amigos. Que te ordenei dizendo: não comerás. Ele está lembrando ele, ó, o que eu te falei? Não comerás dela. Aí vem uma vírgula: maldita é a terra por tua causa. Com dor. Olha só o que Deus está falando para o homem. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Essa parte aqui, ó, no 19, não podia deixar de ver, né? E no suor do teu rosto, aí que entra o que o Gaúcho falou. A observação tua é essa, né? Que aí o homem começou a sentir cansaço, fadiga, dor, suor, porque era possível que antes do pecado, e veja bem, o pecado afetou todas as ordens da criação, gente. Não existia espinhos, abrolhos, cardos, mato, erva daninha. Não sei se você consegue, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não tinha enfermidade no corpo, não tinha dor. Isso aqui tudo pós-pecado, pós-queda. Isso aqui é a consequência da desobediência e da rebelião do homem contra Deus. Porque o homem pecou contra Deus. Esse é o ponto aqui. Então, qual é o problema inicial do homem? Com a mulher? Com o diabo? Com o mundo? Não, meu irmão. É com Deus. O pastor Michael pregou aqui para nós: tenham ou busquem que
paz com Deus, se acertem com Deus, se arrependam, se voltem para Deus. O problema de todo homem, de toda mulher, no sentido de toda a humanidade, é com Deus, por causa do seu pecado. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse formado, né? A gente leu lá, né, quando Deus criou o homem, né, com as mãos, porque és pó, e em pó tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, versículo 20, tá? Porquanto era mãe de todos os seres viventes. Acho que eu falei que ele deu o nome 2 vezes, né? Aqui é o segundo nome que ele está dando, e daí já é um nome pós, né? Pós-queda, né? Então, uma coisa interessante, até pelo horário, né? Nós concluir essa primeira parte, eu e o Michael, a gente conversou, a gente não tem assim, uma pressa em ficar passando corrido as coisas, aí passa meio superficialmente, a gente não consegue desenvolver, se aprofundar, não consegue trazer, parece que um ponto mais. Então a gente decidiu, não, vamos começar a fazer mais tipo, cadenciado, assim, procurar trazer pelo menos as medidas, né, que a gente conseguir, quem tiver condições de compartilhar com os irmãos o ensino, e depois a gente vai fazendo parte 1, parte 2, parte 3, porque o importante é passar com o mínimo de entendimento e qualidade o que as Escrituras estão nos dizendo, né? Então eu queria concluir essa parte inicial de hoje, né, dizendo para vocês que é um texto até que eu separei aqui, que eu gostaria de ler ele. Deixa eu só achar aqui. Esse texto é o rei Davi. Ele vai ler para Salomão, quando Salomão está para herdar o reino, né? É o filho de Davi. Davi é um homem que foi o maior rei, né? A gente pode dizer assim, da história, né? Lógico que não concorre com Cristo, né? Cristo é o rei dos reis e é Deus, né? Mas Davi ali, ele vai passar aquele legado para Salomão, tudo. E eu queria chamar a atenção para vocês, olha o conselho que Davi vai dar para Salomão. Nos últimos dias, ele está percebendo que vai morrer, né? Eu creio que Deus está mostrando para ele, já está pressentindo assim, né, no Senhor, né? Ele era um homem de Deus. Olha só, o capítulo 2 de 1 Reis 2. E eu quero ler com vocês o versículo 1, 2 e 3. Tu lê para nós, Mike, por favor. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Meus irmãos, eu queria que vocês observassem o versículo 2, a parte final do versículo, porque é a primeira fala de Davi. Qual é a primeira coisa que Davi fala para Salomão? Quem pode ler bem alto aí? Final do versículo 2. Se esforço-te, pois, e sê homem. Pensa comigo, irmãos. Davi está dando o primeiro conselho para Salomão. Qual é a primeira coisa que ele se preocupa em dizer para o filho dele? Seja homem. Seja homem. Interessante, né? De um rei para outro rei, né? Podia, tipo assim, ele podia dizer tanta coisa, né? Mas ele cuidou assim, não, seja homem. Seja homem. Muito interessante. Às vezes passa batido isso aqui, né, mãe? A gente nem percebe isso, né? É que nem quando Deus falou para Abraão, né? Ser perfeito e anda na minha presença ali, né? É uma partezinha também que a gente não repara. E Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu quero, né, ser perfeito, anda na minha presença. Abraão. Às vezes são detalhes que são tão importantes para nós e a gente não presta atenção. Aqui foi importante para Salomão ouvir do pai dele isso, né?
E só para concluir, Deus tem um chamado para nós. Isso aqui está em Êxodo, no Êxodo capítulo 18, isso aqui é o último versículo que eu vou ler mesmo. É bem no início aí, Êxodo capítulo 18, nós vamos ler o versículo, eu vou ler aqui, o 13, o 15, eu vou dizendo os números, vocês vão me acompanhando, tá? Vou pedir uma habilidade de vocês aí. Êxodo 18, vou começar no 13, tá? Isso aqui é o seguinte, irmãos, Jetro, ele é um ancião, um homem de Deus, tá? Sacerdote ali, mas sobretudo, né, ele é o mais velho ali, e ele está falando com Moisés, né? O seu genro. E olha a sabedoria desse homem aqui, amando de Deus, viu? Vamos lá, versículo 13. Aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde de manhã até a tarde. Gente, lá era deserto, era sol, imagina a situação. Os caras desmaiando, sem ter o que comer, e Moisés estava ali julgando as causas do povo. Era muito comum isso, né? Chegava lá, ele pegou minha vaca e não pagou, pegou meu cordeiro e não pagou, pegou 5 litros de leite e ficou de me dar umas goiabas e não me deu. Era causas assim, entendeu? Traiu o outro lá, mas se merece ser apedrejado. Tinha várias situações, ele ficava julgando a causa do povo ali, né? Aí o sogro dele mais velho, né? Aqui nós temos 2 anciões, aqui o Gilmar e o Gaúcho, né? São os nossos anciões, os mais velhos, né? Então nos ajudam os mais novos, nos ensinam, né? E nesse caso aqui é o que Jetro fez. Jetro olhou para Moisés e falou assim: o que é isso que tu faz contigo? Bem assim, quer ver? Acompanhe comigo aqui. 15, versículo 15. Então disse Moisés ao seu sogro. Não, perdão, o 14. O 14 é. Vendo, pois, o sogro de Moisés, o Jetro, né, que tudo que ele fazia ao povo, e disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está de pé diante de ti desde de manhã à tarde. Ele questiona Moisés, porque ele falou: isso aí. Aí era o 15. Então disse Moisés, querendo se justificar, né, ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. 16. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e suas leis. O sogro de Moisés, porém, diz: não é bom o que fazes. Sem pestanejar, né? Não é bom o que tu fazes. Versículo 18: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo. Depois ali, que está contigo, porque este negócio é muito difícil, né? Muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Aí, olha só que interessante, irmãos. Ouve, versículo 19: ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Olha a autoridade de Deus aqui, da palavra de Deus. Quando ele fala assim, eu te aconselharei, não era segundo a sabedoria deles, irmão. Era segundo os estatutos, segundo as leis de Deus. Aqui o Jetro, ele vai usar a própria escritura, tá? Ele não está falando assim por experiência dele, uma coisa da cabeça dele, da idade, não. Ele está aqui, olha, Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva as tuas causas a Deus. 20. E declaras os estatutos e as leis, e fazes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Agora prestem bem atenção no versículo 21. E aqui eu quero que vocês, nós vamos concluir aqui, nós vamos ler só uma parte, a parte A desse versículo. Eu quero que vocês entendam isso como um chamado de Deus para nós aqui, essa noite. A gente sabe como está o mundo, como estão as famílias, como está a própria igreja, carecendo de homens de Deus, homens que vão assumir, que vão liderar, que vão servir o povo, que vão servir as esposas e filhos. Esse é o momento que a gente está vivendo.
um momento de um homem desconstruído, de uma fragilidade, de um homem pós-moderno, não bíblico, que não obedece a palavra de Deus, um homem, como a Marina me falou esses dias, um workaholic, que só trabalha e acha que está tudo bem. Aí está a esposa lá, os filhos da casa estão uma desordem e ele está trabalhando, está tudo bem. Estou trabalhando, tá bom. Jura, né? Já que nem iria o popularismo aí, né? Tem nada certo. Nada certo. 21. E tu dentre o povo, aqui ele está dando a solução, a mando de Deus para Moisés. Procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza. Ó, aqui, ó, que odeiam a avareza. O que é a avareza? Há riquezas, né? Há bens, no sentido assim, não somente ao dinheiro, mas o que o dinheiro pode. E a gente sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, aproveitando o gancho do André, né? Mas é bens, né? Materialismo, né? Tipo, eu tenho uma casa, eu quero 10 casas. Quer ver uma coisa engraçada? Eu conheci um rapaz aqui em Capão, não vou falar o nome dele, até porque é tranquilo. Ele tem uma casa de 350 metros quadrados. E é uma casa, uma boa casa. Um cara bem legal ele, assim. Não estou falando mal dele, mas eu estou falando de uma incoerência da sociedade, tá? Desse mundo pós-moderno, não bíblico. Ele tem uma esposa e eles não querem ter filhos. Tá? E ele tem 3 carros. E ele alega que ele não tem condições de ter filhos. Vocês entenderam? Ele diz que ele não tem condições de ter filhos. O cara tem uma casa de 350 metros quadrados, 3 carros. É por espaço? Por que ele não pode ter filhos? Porque ele é um workaholic. Ele só quer trabalhar, conquistar. Então as prioridades dele não são as prioridades de ser homem. Porque quando Deus criou o homem macho. O homem é um progenitor, ele é procriador. A palavra procriador é um pouco mais chula, mas progenitor, ele reproduz. É o homem, gente, é um homem. Se um homem não reproduz, é como se ele não tivesse vivendo plenamente o propósito de ser homem. Vocês estão me entendendo? Biblicamente falando, a palavra de Deus vai dizer assim: tenham filhos, gerem, multipliquem-se, enchem a terra, fecundem. É um homem que ele, tipo assim, é como se eu dissesse assim para ti, Gaúcho: Gaúcho, eu vou lavar o teu carro e vou usar um guarda-chuva. Como assim vai usar um guarda-chuva? O guarda-chuva não é para lavar carro. O guarda-chuva foi criado para guardar da chuva. Aí eu estou usando o guarda-chuva para uma coisa que não foi criado. Assim é um homem desse, sabia? Ele não vive pela razão pela qual ele foi criado por Deus. Deus criou ele para ser um homem que ande na sua presença, que seja marido de uma mulher, que seja um pai de família, que cumpra, que obedeça, né? Que tema a Deus, que seja capaz, que seja temente a Deus, que seja um homem de verdade, que ama a verdade, que ama a Deus, que odeia a avareza, né? E que põe, né? Tipo assim, a sua confiança no sustento de Deus. Os homens antigos, muito poucos deles assim entenderam esse significado do que era ser um workaholic, porque quando eles casavam, eles tinham alguns compromissos. Nos anos 60 ainda era possível enxergar isso. Qual era o compromisso principal de um pai de família? A mesa. Então ele tinha horário para chegar para fazer a refeição com a esposa e com os filhos e dar ações de graça, sabia? Era muito comum isso. Ele agradecia: nós vamos agradecer que nós temos o pão para comer, nós temos uma casa para morar, onde dormir.
E hoje não só não é suficiente tu ter uma casa, um condomínio de luxo, tu ter um carro de alto padrão, tu ter um trabalho que tu te mata trabalhando, tu é ausente, tu é um marido ausente, tu é um pai ausente. A tua casa parece um hotel, ou sei lá, quando só aparece para comer, dormir e tomar banho. Quantos não são assim? Em nome do quê? De uma falsa dignidade. O homem foi chamado para isso. O homem foi chamado à existência. O homem foi criado por Deus para isso? Não, meus irmãos. Porque o compromisso do homem era com Deus. E deve ser com Deus, primariamente. Então o homem ele prioriza aquilo que Deus prioriza. O chamado de Deus é para um homem que prioriza o que Deus prioriza. Então no meu dia, eu trabalho em 2 empregos, eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhas, eu estudo pra caramba, eu gosto de estudar, gosto de ler. Eu não sei explicar como eu consigo fazer tanta coisa no meu dia, mas eu consigo fazer muita coisa no meu dia. Se eu falasse assim para vocês iam dizer, como é que o cara consegue? Remir o tempo dessa forma é uma coisa extra. Quem é o dono do tempo? Eclesiastes 3. Vai dar uma noção para nós. Deus é o dono do tempo. Ele determinou cada coisa ao seu tempo. E todas as coisas têm um tempo determinado por ele. Então, sobre o tempo, é com ele, não é comigo. O que eu preciso ter é a intenção, é a obediência em querer servir a Deus, em temer a Deus, em amar a Deus acima de tudo, em servir. E de repente, esse chamado aqui faz sentido para mim. Eu quero ser esse homem, eu quero ser achado assim, ó. Procura entre o povo homens capazes, homens que vão se dedicar, que são capacitados porque entendem o seu papel, são esforçados, são dedicados, são homens que querem servir, vivem o serviço do dia, a ordem do dia, mas não abrem mão da mesa, da presença em casa, da relação com a esposa, da relação com os filhos, familiares, com os vizinhos. Ele é um homem que tu pode contar com ele a qualquer hora. Ele é uma opção. Não precisa responder para mim aqui. Nós somos uma opção para alguém? O que é ser uma opção para alguém? Se acontecer alguma coisa com uma pessoa, será que nós somos a primeira pessoa que alguém vai ligar? Se isso é verdade na tua vida, isso é um bom sinal. Tu é opção para alguém, quer dizer que tu ainda te importa, tu serve, tu ainda tem tempo para servir as pessoas. E não se esqueça, quem não cuida dos seus é pior que o incrédulo, quem abandona os seus. Então a gente começa de dentro para fora, a gente começa aí em casa. Porque quem não consegue administrar, cuidar bem da sua própria esposa, filhos, da sua própria casa, do seu lar, né? A gente sabe que o dinheiro pode comprar quase tudo, né? Só não compra um lar. O lar se constrói, se edifica. Mas isso fica para uma segunda parte, mais rica, né? Hoje ficou mais essas reflexões. Esse chamado aqui, ó. Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, né? Ou seja, não ficam perdendo tempo as questões desse mundo, dessa vida, mas vão priorizar Deus, vão priorizar o que Deus prioriza e vão servir a Deus e aos outros, ao próximo, por amor, à família, à igreja, à sociedade. Então, pelo tempo, né, por respeito, também a gente vai concluir hoje essa primeira parte. Eu já estou aqui e eu vou pedir para o pastor Maico orar por nós, né? Vamos orar agora. Quem gostaria, né, de ser achado assim, porque aqui tem uma procura, né? Quem gostaria de